Bom dia, grupo! Dormiu bem? Já agradeceu hoje? Já tomou café da manhã? Já checou suas notificações? Já olhou a previsão do tempo pro dia de hoje? E o horóscopo do dia? Já leu hoje? Ah, eu não acredito em signo. E o que é que isso tem a ver? Não faz diferença alguma se a astrologia é real ou não. Eu vou explicar. Astrologia, signos, coisas que todo mundo meio que acredita, né? Tá bom, vai, tem os que acreditam muito, tem quem odeia e tem a galera que é tipo, beleza, astrologia existe, faz parte do mundo que vivemos. É a conversa mole preferida de 80% da população. Fonte, vozes da minha cabeça. Não importa se existe ou não, é tipo dinheiro. Quer dizer, o que é dinheiro? Dinheiro é um número que aparece na tela do meu celular que fala pra mim se eu consigo pagar meu aluguel ou não esse mês. Isso aqui, minha gente, é só um papel. Mas se a gente acredita junto que esse papel tem valor, ele tem valor. E faz uma grande diferença na vida de todos nós. Exatamente igual o signo. Várias culturas ao redor do mundo criaram alguma forma de astrologia. Se você olha pro céu por muito tempo, dá pra perceber que tem um padrão ali, um ciclo. E no sentido mais filosófico da coisa, todo mundo já olhou pro céu procurando respostas. O ser humano tem disso. Pipoca é salada de milho? A astrologia asteca tem 20 signos, os chineses têm o ciclo animal de 12 anos e o Brasil tem o calendário anual de reality shows. Eu sou do signo Big Brother Brasil com ascendente em Solange do BBB 4. Mas a astrologia que a gente conhece, que a gente ama, a dos memes do Instagram e do textão da Suzamila, foi criada lá na Babilônia, numa época que a gente achava que a Terra, que todos nós, éramos o centro do universo. Os antigos babilônios não demoraram muito a perceber que o movimento das estrelas, da lua, do céu, tinha uma relação muito próxima com as coisas da Terra. A época mais quente do ano, por exemplo, acontecia quando o Sol estava perto de uma constelação no formato de... É um caranguejo isso? Caranguejo, beleza. Tá dizendo? Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Mas falando sério, a relação entre o céu e a terra era uma coisa lógica para essas pessoas. E ainda é. As estações do ano afetavam diretamente a colheita, por exemplo. E as tempestades e secas podiam ser previstas só olhando pro céu. Com o tempo, essas previsões mais simples foram dando lugar a um sistema complexo e padronizado, que repartia o céu em 12 faixas, cruzando o ciclo da lua e do sol com os outros astros do sistema solar. Foi assim que surgiu a ideia do mapa astral, que na prática seria uma foto do céu no momento em que a gente nasce, e que, segundo a astrologia, determina o curso das nossas vidas. Tudo isso envolvia desenhos, cálculos e mapas que se relacionavam com a vida pessoal das pessoas, mas que também serviam para medir o tempo e prever tempestades, secas, eclipses. A astrologia tinha um pouco de matemática e misticismo. Era ciência, mas era esoterismo também. Era uma mistura de Stephen Hawking com Volta ao Mercado. E demorou muitos séculos para a astrologia se desvincular da ciência. A descoberta de que a Terra não é o centro do universo foi um dos principais fatores. Desculpa, Terra, eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas você não é o centro do universo, tá? Quando um cara chamado Isaac Newton descobriu que a física era muito mais eficiente para estudar a relação entre a Terra e as estrelas, ficou um clima super chato. A astrologia foi saindo de fininho dos holofotes. Mas ela nunca foi embora, de verdade. Ela tá aqui ainda, no nosso feed, na mesa do bar, na entrevista de emprego. Por que a gente gosta disso, mesmo sabendo que não faz muito sentido? O que será que faz? Vamos voltar um pouquinho? No século II, lá no Egito, o filósofo Cláudio Ptolomeu escreveu um livro chamado Tetrabiblos, que abordava filosofia e astrologia. Foi esse cara que mapeou pela primeira vez as velocidades de rotação dos planetas do sistema solar. E isso ajudou a gente a calcular calendários por muitos séculos pela frente. Se a gente sabe que dia é hoje, a culpa é desse cara aqui, que usava esse chapéu vermelho ridículo, mas era um cientista, filósofo e astrólogo. Era como se Susan Miller tivesse um diploma de astrofísica. E ela pode ter se ela quiser, viu? Do que eu tava falando mesmo? Enfim, meu ponto é que matemática, filosofia e, não obstante, astrologia era tudo ciência. Muito do que a gente usa no nosso cotidiano hoje foi criado numa época em que essas áreas do conhecimento estavam todas misturadas. A astrologia foi ciência por boa parte da nossa história. Ela tá nas peças de Shakespeare, nos nossos calendários, na relação que a gente criou com o céu que a gente contempla. Não dá pra jogar tudo isso fora por causa de fatos, lógica e razão. Desde quando a gente liga pra fatos, lógica e razão? Mas o iluminismo, não sei o que lá. Iluminismo é o
Segundo esse cara aqui, o nome dele é Yuval Harari, o principal ponto de virada na evolução humana foi quando a gente aprendeu a contar história. No livro Sapiens, ele fala do conceito de mito compartilhado, que é quando a gente acredita coletivamente numa ficção. E ele não tá falando só de conto de fada ou de religião. Ele tá falando de pequenas e às vezes grandes mentiras que se tornam verdade porque todo mundo acredita nelas ao mesmo tempo. Tipo dinheiro, fronteiras entre países ou calendários. Lembre-se. Isso aqui é só um papel. É só um papel, mas afeta profundamente a nossa vida. Uma linha imaginária no mapa pode ser a diferença entre ter direitos civis ou não. Na prática, nada muda do dia 31 de dezembro pro dia 1 de janeiro. Mas a gente sabe que tudo muda, politicamente, misticamente. É tudo ficção, mas não deixa de ser verdade. Hoje, a nossa relação com a astrologia é um pouco diferente da época dos babilônios. Só um pouquinho. Não é mais ciência, e ninguém quer que seja. Ela tá mais associada ao movimento New Age dos anos 70, ao esoterismo, e a um certo desapego religioso das relações atuais. A astrologia não é dogmática. Ela não diz o que a gente pode ou não pode fazer. Ela se propõe como uma ferramenta de autoconhecimento. É um conjunto de símbolos identitários que encontrou nas redes sociais um ambiente perfeito para crescer e se multiplicar, igual uma bactéria. Ela faz parte das nossas vidas em uma escala menor, no nosso café da manhã, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Até porque existem ferramentas melhores para prever um eclipse hoje. É a história que a gente conta para si mesmo sobre nós mesmos. E a narrativa de corpos celestes determinando o curso das nossas vidas é uma delícia. Principalmente para um grupo de primatas que tá aí contando história há muitos milênios. Eu tô falando de seres humanos. Não tem nada que o ser humano gosta mais do que contar história. A gente adora uma fofoca. Tu viu, menina, que Mercúrio tá retrógrado? Eu tô desconfiado que Marte, ó, tá em conjunção com Plutão. Tem um episódio da série Doctor Who em que o personagem principal fala que, no fim das contas, todos nós somos apenas histórias. É um tema muito presente na série, e eu acho que se aplica muito bem à vida humana no geral. A gente se define pelas histórias que contamos sobre nós mesmos. Minha infância foi assim, por isso que eu sou assim. Meu primeiro namoro foi assim, por isso que eu me relaciono desse jeito. Meu signo é touro, por isso eu sou Aldebaran de touro. Não é assim que funciona signo? Essa história, a dos astros definindo o curso das nossas vidas, perdura até hoje. Sobreviveu milênios de avanços tecnológicos, atravessou oceanos e invadiu continentes. É uma boa história. Não importa muito se é real ou não. O Sol, por exemplo, ele nem nasce nem se põe. Ele é uma bola de gás gigante pegando fogo a muitos quilômetros de distância. Mas a ilusão do nascer dele criou as nossas manhãs, e com elas, o nosso café da manhã, que é uma delícia e a principal refeição do nosso dia. Não esqueça disso. Um ótimo dia a todos.